Hi, how are you? Olá, sétimo ano, como vão vocês? Tudo bom? Hoje estamos aqui para falar da Unit 3, ok? Unidade 3, que o título é Expression. How do you express yourself? Como você se expressa. Então, nessa unidade vai falar sobre como as pessoas se expressam através das roupas, músicas, alguns hábitos, ok? Essa unidade começa aí na página 34, 35. Então, vocês vão olhar as imagens, né? Fazer o exercício 1 e 2, relacionando aí como você se expressa. Você vai checar aí as imagens, depois você vai label, você vai nomear essas imagens de acordo com o banco de palavras que é dado aqui, ó, tá bom? Nesse retângulozinho aqui, tá bom? E a unidade é toda sobre expressões corporais ou a maneira que o ser humano faz para se expressar. Na página 36, você tem uma série aí de speech bubbles, que são esses balãozinhos de conversa, onde você vai ter que olhar a imagem e você vai ter que escrever aqui, as frases já estão prontas para vocês, de acordo com cada imagem, ok? E na página 37, você vai olhar também a imagem e utilizar o verbo can para falar se a pessoa tem habilidade ou não tem habilidade de fazer algo. Esse verbo eu vou falar daqui mais para frente, ok? Então, só estou mostrando para vocês como que se faz o exercício. O verbo can eu vou explicar agora. Bom, continuando aí, na página 38 tem 2 textos para vocês fazerem a interpretação. Usem aí o glossary no final do seu livro, dicionário para te ajudar, ok? E na página 39 também tem aí um texto chamado 100 Cameras, 100 câmeras, ok? E tem aqui um QR Code, um código QR, falando mais, mostrando um vídeo sobre esse assunto. Seria interessante, né? Que você abrisse aí o link que está aqui no QR Code e ouvisse aí o vídeo, assistisse o vídeo para poder fazer o exercício com mais propriedade, ok? Agora vamos falar do tempo verbal, na verdade, de um verbo, né? Muito usado aí na língua inglesa, ele é um verbo modal, o verbo can, tá bom? Esse verbo, ele expressa habilidade, permissão informal e possibilidade. Vou dar um exemplo aqui. I can dance very well. Eu posso dançar muito bem. Ou seja, eu tenho a habilidade de dançar bem, ok? Como permissão, a gente tem outro verbinho mais formal, que é o may, vocês já sabem usar, mas a gente pode usar o can para pedir permissão. Can I help you? Posso te ajudar? Então, isso não é que é mais certo ou menos certo. É porque nós temos 2 maneiras. O mais formal, para usar em ambientes, né, diferenciados, pessoas que a gente não conhece ainda. Mas se você já está num ambiente que você é familiarizado, você pode usar can para pedir para ir ao banheiro, tá? Então, ele é usado para permissão informal. E como possibilidade também, né? Eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Mary can sing very well, onde mostra a habilidade que a Mary pode cantar muito bem, né? Eu tenho como pedido, can I use your phone? Posso usar o seu telefone? E eu tenho como possibilidade, it can rain today. Pode chover hoje. Então, o verbo can tem essa propriedade aí de habilidade, permissão informal e possibilidade. É muito fácil usar esse verbo, tá? Na verdade, ele trabalha também, ele funciona como verbo auxiliar. Ele vai estar sempre auxiliando um outro verbo. Não posso usar can sozinho na frase, ele precisa de outro verbo. Então, a formazinha é can, mais um verbo da sua forma base, ó. I can play chess. Eu posso jogar xadrez, eu tenho habilidade de jogar xadrez. Eu aqui, underline, né, sublinhei 2 vezes o verbo can e 2 vezes o verbo play aqui para vocês. Bom, agora vamos fazer as frases ficarem
Negativas e interrogativas também é muito tranquilo, né? A gente chama o verbo can de modal auxiliar, porque ele está auxiliando um outro verbo. James can play soccer. Essa é a forma afirmativa, né? Se eu quero falar que o James não tem habilidade, ele não pode, ele não tem, né, essa habilidade de jogar futebol, eu vou negativar. James can't play soccer. Eu vou fazer aqui a contração do verbo can com not, né? E tem outra forma também de fazer, ó, cannot. É o único verbo que eu uso assim, dessa forma aí, contracted, ok? E para fazer a pergunta, can James play soccer? Eu vou inverter o verbo can, né, com o sujeito James, e o verbo principal fica paradinho, fica na dele lá. Quem trabalha é o verbo auxiliar, tá bom? Então, por isso que a gente chama ele de modal auxiliar, ok? Então, vamos lá. Nessa unidade também, o livro de vocês traz aí os pronomes reflexivos, né? Nós temos uma diferença aqui na língua portuguesa, porque se eu falasse, eu cortei meu cabelo hoje, a gente vai saber que você foi no cabeleireiro, cortou o cabelo. Se você falar isso em inglês, não faz sentido, né? Se você cortou o seu cabelo, você tem que falar que você teve o seu cabelo cortado. Mas se você mesmo cortou, se você é sujeito e objeto, você precisa usar o pronome reflexivo. Eu vou dar outro exemplo. Você está cortando ali um tomate. Aí, sem querer, você se corta, né? Ou seja, a ação de cortar o tomate voltou para você, tá? Você se cortou. Então, nessa hora, você é o sujeito e o objeto da ação. Vou dar um exemplo aqui. I cut myself with a knife. Eu me cortei com uma faca. Então, você é o sujeito e o objeto. No livro de vocês traz uma tabelinha dos pronomes reflexivos. Para cada sujeito nós temos, né, um pronome reflexivo. I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself. Essa é a forma singular. Já na forma plural, nós vamos trocar o self por selves, ok? Ourselves, yourselves, and themselves. Tem que prestar bastante atenção no sujeito, porque sempre o pronome vai corresponder ao sujeito. Por exemplo, Peter hurt himself in a car crash. Ou seja, Peter se machucou num acidente de carro. Então, o Peter aqui, ó, tá vendo? Ele vai fazer referência aqui ao himself, porque é ele, tá? O pronome reflexivo, ele vem sempre na forma reflexiva para indicar essa função reflexiva após o verbo, tá bom? Ele tem outras posições, a gente não vai falar disso hoje, ele tem outras funções, mas por enquanto a gente vai aprender assim, tá? Que após o verbo a função é reflexiva, ou seja, o sujeito é o objeto também da ação. Então, Peter hurt himself in a car crash. Aqui nós temos outro exemplo, né? They looked at themselves in the mirror. Ou seja, eles se olharam no espelho. Então, eu tenho o sujeito they e tenho o pronome reflexivo themselves, ok? Então, o pronome reflexivo sempre vai estar de acordo com o sujeito. Espero que tenha ficado claro. Tem exercícios aí para fazer. Essa unidade aí, vocês vão fazer os exercícios da página 34 a 39 e no Language Reference, a página 137, exercícios 1 e 2, ok? Have a good week. Take care. See you later. Bye bye. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe mesmo assim. Se possível, indique para os seus colegas para nós estarmos ajudando a todos, tá? Um grande abraço e até mais.